Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Hoje iremos resumir a lição 6. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. A lição 6 tem como título A Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe está nos Salmos 119, versículos 97 ao 105. Nós não iremos ler, mas iremos citá-lo aqui no decorrer do nosso estudo. A palavra-chave é guia. A Bíblia é um verdadeiro guia para o nosso viver cristão. As Escrituras, ela alicerça a nossa vida espiritual com sabedoria e prudência. É o que nós vamos ver no decorrer do nosso ensino. Vamos para o nosso esquema resumo. O número 1. A Bíblia é um alicerce para a vida. Nesta parte da lição, o comentarista, ele faz uma comparação. Ele mostra, resumidamente, que a palavra de Deus, ela é um alicerce, ela é luz e ela é imutável. A primeira coisa que nós vemos aqui, no primeiro ponto, é que a palavra de Deus é um alicerce. Alicerce aqui tem a ver com fundamento, com base. Toda a vida espiritual do cristão, ela é alicerçada na palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele alicerça a sua vida espiritual na própria palavra, nos ensinos da palavra. Quem ouve e pratica é considerado ou mostra, Jesus ele mostra no seu Sermão do Monte a uma pessoa prudente. Quem ouve e pratica a palavra. No final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Note, a rocha aqui é Cristo Jesus, os seus ensinos, o que ele estava mostrando no seu Sermão do Monte, a sua palavra. A vida alicerçada nos ensinos de Cristo é comparado a uma pessoa que edifica sua casa espiritual ou sua vida espiritual nos ensinos de Cristo, na palavra de Deus. O número 2. A palavra de Deus é luz. Tanto a Bíblia mostra ou compara a palavra de Deus com uma lâmpada com uma luz. No Salmo 119, versículo 105, está inclusive na leitura bíblica em classe e no texto áureo, diz o salmista: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Observe, esse texto dos Salmos está incluído na literatura hebraica num conjunto de escritos chamados escritos poéticos. E a poesia hebraica usa de paralelismos. Neste salmo aqui especificamente, o salmista ele usa um paralelismo sinonímico, mostrando que tanto o termo lâmpada como luz neste salmo são termos sinônimos para dizer ou comparar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela possui então orientações para o nosso viver diário, bem como para toda a nossa vida nós temos instruções na sua palavra. Jesus ele diz lá em João, capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe, retornando aqui para o primeiro ponto, quem alicerça a sua vida espiritual nos ensinos de Cristo, ele vai ter instrução para toda a sua vida, vai viver em luz. A luz de Cristo, ela dissipa as trevas do pecado e mostra que a nossa vida, o nosso viver diário é orientado, iluminado pela palavra de Deus, por Cristo Jesus. O número 3, a palavra de Deus é imutável. O termo imutável aqui quer dizer que ela não muda. A Bíblia é diferente de outros livros, por exemplo. A Bíblia, ela difere de outros livros nos seus ensinos, porque os seus ensinos são fidedignos e confiáveis. A Bíblia, ela não erra, muito menos não falha. A inerrância e a infalibilidade nós estudamos em lições passadas. Em João, capítulo 10, versículo 35, Jesus ele disse que a Escritura não pode ser anulada. Não pode ser anulada, porque ela não tem erro nem tem falha.
Em Mateus capítulo 24, versículo 35, disse o Senhor Jesus da seguinte forma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe, céu e terra passa, mas a palavra do Senhor não passa, porque ela é imutável. Em Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías faz uma comparação aqui, na linguagem profética, ao povo, comparando eles a erva. As gerações passam, mas a palavra de Deus permanece eternamente, porque ela é imutável, ela não muda. A palavra de Deus não muda. Dessa forma, os princípios da Bíblia Sagrada, os princípios ensinados na palavra de Deus, eles não mudam. Passam-se gerações, mas os seus princípios são plenamente confiáveis e aplicáveis na geração seguinte. Ainda hoje, os mesmos princípios da palavra de Deus são ainda aplicáveis. A ética e a moral cristã, ela não muda, porque tem fundamento na palavra de Deus. Os valores cristãos também são permanentes, porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela é permanente. Em Mateus capítulo 5, versículo 18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Não tem falha, tudo na palavra de Deus vai se cumprir. Os valores cristãos são permanentes porque a palavra de Deus, ela é permanente. O segundo ponto, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Neste ponto aqui, o comentarista, ele vai trazer o conceito de sabedoria, a sua fonte, o seu princípio, bem como os benefícios que ela traz na vida da pessoa que obedece, que segue a palavra de Deus. Primeiro, o conceito de sabedoria. Tanto na língua hebraica como na língua grega, sabedoria tem o seguinte significado: habilidade ou experiência. Dentro da teologia, a sabedoria é o conhecimento da verdade da palavra de Deus aplicada à experiência no viver diário. Observe, o conhecimento traz para a nossa mente, conhecimento da palavra, mas devemos também praticá-la, colocar nas experiências da nossa vida, na prática. O conhecimento sem prática não produz sabedoria. Ou seja, a sabedoria ela também vem na prática. A sabedoria de Deus ela é aplicável na nossa vida, temos que praticá-la. Número 2, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria divina, ela tem a sua fonte em Deus. Deus é a fonte. Deus é quem dá a sabedoria do bom viver, da sua palavra, do seu conhecimento. E esta sabedoria, que tem como fonte em Deus, nós vemos um atributo divino, que também é comunicável ao homem. A sabedoria tem a sua fonte em Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Mas essa sabedoria ela é comunicável ao homem. E isto se chama um atributo comunicável de Deus. Um dos atributos divinos que também são comunicáveis aos homens. Em Daniel capítulo 2, versículo 20, Daniel louvou a Deus pela revelação que ele tinha recebido, dizendo: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo, ele exalta em um hino a Deus o conhecimento ou a revelação que ele tinha recebido naquele momento em um hino de louvor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutável aqui quer dizer que é impossível de ser compreendido. A sabedoria de Deus, ela é impossível de ser compreendida em sua totalidade, porque Deus, ele é infinito, e a sua sabedoria como atributo de Deus também é infinito. Paulo, ele louva a Deus dizendo isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiramente a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Então, quem vive os preceitos divinos é sábio. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, disse Paulo na sua carta:
Mas falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria ali é o conhecimento de Cristo, a quem Paulo pregou na cidade de Corinto para os gregos e judeus. Os gregos buscavam sabedoria. Paulo mostra que essa sabedoria terrena não era a que ele estava pregando, mas a sabedoria divina por meio de Cristo Jesus, a mensagem que ele tinha levado, a mensagem da cruz. Esta sabedoria que ele pregava tinha como propósito, a finalidade para a nossa glória, ou seja, para a salvação e glorificação do ser humano. Cristo, ele trouxe a salvação, ele era a sabedoria de Deus. Quem vive os preceitos divinos em Cristo Jesus se torna ou é pessoa sábia. O ponto 3. O temor é o princípio da sabedoria. A palavra ou a expressão temor tem vários significados na Bíblia, conforme o contexto. Dentre eles, nós separamos alguns aqui: medo, terror, covardia, timidez. Mas no caso do livro de Provérbios, e como se trata da palavra de Deus, do seu conhecimento, temor tem o sentido de reverência ou um profundo respeito à autoridade de Deus. A reverência que se tem a Deus, a sua palavra, é o princípio da sabedoria. Princípio que é o começo, que dá acesso à sabedoria divina, é justamente o temor a Deus. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que começa a sabedoria é o temor a Deus. Este temor produz também entendimento. Diz Paulo aos Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da nossa mente. Vem a sabedoria divina quando nós nos apresentamos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O número 4. Os benefícios da sabedoria. Dentre os benefícios da sabedoria que o salmista declara, que o ato de meditar na palavra de Deus torna a pessoa sábia. Quem medita na palavra de Deus torna-se sábio. Diz o salmista no Salmo 119, versículo 97 ao 100. Está na leitura bíblica em classe. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Observe. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. O salmista demonstra o seu amor pela lei de Deus através da meditação na sua palavra todos os dias. Ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Como se trata de um texto de poesia hebraica, e a poesia aqui é um salmo sinonímico, um paralelismo sinonímico, nos versículos 98, 99 e 100, traz termos sinônimos à lei de Deus. Observe, no 97 diz: quanto amo a tua lei. 98 diz mandamentos. O 99 diz testemunhos. E os 100 preceitos. Então, lei, mandamentos, testemunhos e preceitos são termos sinônimos para a lei de Deus ou para a sua palavra. E alguns benefícios a palavra de Deus traz quando nós meditamos e colocamos em prática no nosso viver. Diz o salmista: primeiro benefício, torna-se mais sábio do que meus inimigos. Segundo benefício, diz: tem mais entendimento do que todos os meus mestres. E o terceiro benefício, neste contexto, mostra: sou mais prudente do que os velhos. Diz o comentarista também, dentro deste contexto, que traz outros benefícios no livro de Provérbios. Observe, além do conhecimento, diz o comentarista, em Provérbios 10 e 14, quem ganha almas sábio é. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, é uma pessoa próspera. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 8, devido ao nosso espaço nós não colocamos, mas ele acrescenta mais alguns aqui. Tem domínio próprio, Provérbios 29 e 11, e busca sabedoria de Deus, Provérbios 4 e 7. Observe que o conhecimento de Deus, a sua sabedoria na nossa vida, quando nós meditamos na palavra de Deus,
tem vários benefícios para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Neste ponto, o comentarista ele vai mostrar o conceito de prudência, a prudência dos justos e os benefícios da prudência. Primeiro, o conceito de prudência. Prudência, ele traz alguns conceitos aqui. Primeiro, ele diz que a pessoa sensata, decisão inteligente, sabedoria prática. Mas nós separamos aqui, é uma avaliação que precede a uma ação. Uma pessoa prudente avalia as consequências de suas ações. Ele pensa antes de agir. Tiago, no capítulo 3, versículo 13 de sua carta, ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Observe, ele pergunta, é uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? E ele diz, mostre essa sua sabedoria e inteligência pelo seu bom trato. Trato aqui pode ser traduzido por comportamento, o viver. Mostre pelo seu bom trato, pelo seu bom comportamento, as suas obras, suas ações, em mansidão de sabedoria. Olha o resultado da sabedoria. Não traz arrogância, mas traz mansidão para a tomada de decisões e o agir diário. É o que Tiago diz na sua carta. Então, o conceito de prudência também está relacionado a discernir e fazer escolhas corretas. O número 2, a prudência dos justos. Esta expressão, prudência dos justos, o comentarista ele trouxe lá de Lucas capítulo 1, versículo 17, que está relacionado à finalidade da pregação do profeta João Batista. E tem a ver com a mensagem da salvação para as pessoas, bem como no andar em retidão. Ele mostra aqui alguns resultados ou consequências da prudência. Observe, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A graça de Deus, ela nos faz também pessoas sábias e prudentes, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 8. Então, todas essas dádivas divinas, elas podem ser aperfeiçoadas por meio da oração, da leitura da Bíblia, bem como da comunhão com o Espírito Santo. Tanto a sabedoria como a prudência, sabedoria para compreender a verdade de Deus, da sua palavra, e a prudência para agir corretamente, são aperfeiçoados por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. O número 3, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios, lá no capítulo 1, versículo do 1 ao 6, traz como propósito para os seus leitores uma vida de prudência. E a pessoa que pratica a sua palavra, as suas orientações, são pessoas sábias. Este é o propósito do livro de Provérbios, tornar os seus leitores pessoas mais sábias. Nós vemos alguns benefícios que o comentarista ele pontua aqui em relação à prudência. Nós colocamos aqui apenas 2. Autocontrole, em Provérbios capítulo 12, versículo 16. E humildade, Provérbios capítulo 12, versículo 26. Mas ele pontua aqui outros benefícios. Pensar antes de agir. Tem a palavra de Deus como regra de vida. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Como acabamos de citar, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Temos muitos benefícios também da prudência. Pessoa prudente é uma pessoa que segue as orientações da palavra de Deus. Ela é sábia e ela é prudente. Queridos, hoje nós vimos a Bíblia Sagrada como um guia para o nosso viver diário, para o nosso viver cristão. A palavra de Deus, ela nos traz orientações para a nossa vida. Nós poderíamos aqui lançar um desafio como está na conclusão da lição. Colocar a palavra de Deus em prática para nos tornarmos pessoas mais sábias e prudentes. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar em o nome de Jesus.